Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. A dona Alerte Machessini chegando agora. O Júlia, todo mundo que está aqui presente. Pessoal, copie e cola essa grande live aí nos grupos do WhatsApp, nos estados. Coloca nos comentários qual o número do like de vocês. Iremos falar sobre a morte que foi confirmada agora. O desespero em Brasília. Pessoal, o presidente Trump mandou, neste exato momento, um avião também que está embarcando no estado do Rio de Janeiro. Você que é carioca, você que conhece alguém no estado do Rio de Janeiro, copie e cola essa grande live nos grupos do WhatsApp, nos estados, porque o presidente Trump manda agora um porta-aviões nuclear dos Estados Unidos para chegar neste exato momento no estado do Rio de Janeiro para a missão de defesa americana. Vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo. Pessoal, lembrando também que aí tudo indica, neste exato momento, que a prisão para o delegado Marcelo Ivo, a pena pode ser longa e principalmente uma prisão aí perpétua. Delegado agora, a mandado do ministro Alexandre de Moraes, foi expulso de dentro dos Estados Unidos e fica aí numa situação delicada e possivelmente aí o Eduardo mandou um recado para Moraes sobre o delegado que foi expulso dentro dos Estados Unidos na data de hoje, e ele descreveu o Eduardo, filho aí do Jair Messias Bolsonaro. Trate bem os seus jagunços aí, ministro Alexandre de Moraes. Pessoal, vocês que estão chegando aqui, conectado pela primeira vez, vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo. Copie e cola essa grande live nos grupos do WhatsApp, nos estados, e principalmente você que é do estado do Rio de Janeiro, que conhece alguém que está no estado do Rio de Janeiro, iremos agora narrar a reportagem na íntegra sobre esse avião que o presidente Trump mandou desembarcar agora no estado do Rio de Janeiro. Doutor, estou aqui pela primeira vez, doutor, estou aqui desde o início. Coloca aí nos comentários qual o número do like de vocês e vai compartilhando. Pessoal do Rio de Janeiro, carioca aí, quem conhece as pessoas do Rio de Janeiro, algum familiar, algum parente, amigo e por aí vai. Pessoal, a Marinha dos Estados Unidos agora anunciou há poucos segundos atrás que o presidente Trump mandou desembarcar, isso aí, doutora, mandou desembarcar agora uma operação aí de 2026 ao Rio de Janeiro. O porta-aviões de propulsão nuclear lidera a missão. A embarcação será acompanhada pelo destroyer de mísseis guiados aí. As forças navais de 10 países da região participarão dos exercícios conjuntos. Agora é o porta-avião em atividade mais antigo do mundo. A embarcação navegará pela costa sul-americana, realizando manobras militares coordenadas. Chile, Panamá e Jamaica também constam entre os destinos programados para as escalas pontuárias. Os detalhes específicos da escala do Rio de Janeiro ainda aguardam a confirmação oficial aí do presidente Trump. Pessoal, prisão para o delegado Marcelo Ivo também aí pode resultar em uma pena muito, muito, muito severa. Você que está chegando aqui conectado pela primeira vez, vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo. E a treta do Zema aí com o Gilmar Mendes dentro do Supremo Tribunal Federal está delicado também. Pessoal, a pena aí do delegado, como é que vai acontecer? Caso seja condenado pela justiça americana, Marcelo Ivo pode chegar a mais ou menos 10 anos de prisão. Como se trata de cidadão estrangeiro, ele pode ter seu nome incluído na difusão vermelha da Interpol e ficar proibido de deixar o Brasil. Além de vir a ser alvo de um pedido de extradição, o desdobramento do caso também expõe o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, de quem é amigo, e o próprio ministro Alexandre de Moraes. As autoridades americanas já têm informações preliminares de que Marcelo Ivo monitorou Ramagem, realizando campanas e acompanhando seus deslocamentos a fim de reunir dados sobre sua rotina e tentar capturá-lo. O delegado teria feito uma denúncia anônima ao ICE, o Serviço de Imigração americano, a fim de obter sua deportação e aí driblando os canais oficiais de cooperação bilateral. Na verdade, pessoal, ele mexeu, com o presidente errado, que é o presidente Trump, e principalmente mexeu no país errado, que é os Estados Unidos. Então, aí,
o Ramagem está liberado pelo presidente Trump, mas o delegado aí foi expulso de dentro dos Estados Unidos e agora a prisão aí do delegado que pode acarretar em mais 10 anos de prisão. Mexeu com a pessoa errada, né? Quem mandou se meter com os Estados Unidos e principalmente com o presidente Trump? Pessoal, vocês que estão chegando aqui, peço bastante atenção de vocês, peço que vocês copiem e colem essa grande live aí nos grupos, WhatsApp, nos status, coloca nos comentários qual o número do like de vocês e principalmente com quantas pessoas vocês compartilharam. Pessoal, há poucos segundos atrás, o PT largou a mão do Supremo Tribunal Federal e vai incorporar no programa partidário diretrizes que orientem uma reforma urgente do Poder Judiciário, o foco nas cortes superiores aí, particularmente o PT, né, pessoal? Partido dos Trabalhadores. E agora a gente vai falar sobre a expulsão do delegado dentro dos Estados Unidos, com a falsificação da entrada aí do Felipe Martins. Lembrando que Felipe Martins continua preso, o estado de saúde dele é delicado, assim como o estado de saúde do presidente Jair Messias Bolsonaro, que tudo indica que a poucos segundos ele pode passar por novos procedimentos médicos ou a qualquer momento cirurgia. Vamos diretamente dos Estados Unidos para saber o que está acontecendo lá. Olha a informação que chegou aqui ao vivo, pessoal. Vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo. Felipe Martins, o ex-assessor internacional do Bolsonaro. Por enquanto, nós não podemos afirmar nada em relação ao próprio Marcelo Ivo, mas se a gente for puxar pela memória alguns casos que estão na justiça norte-americana lá nos Estados Unidos, aí eu puxo aqui, lembro aquele episódio envolvendo o Felipe Martins, o ex-assessor internacional do Bolsonaro, no governo anterior, no qual houve uma documentação em um site oficial afirmando a saída dele, né, em dezembro, quando o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro viajou aos Estados Unidos e estava na lista o nome do Felipe Martins, né? Esse material, esse documento, por sinal, foi usado pela equipe do ministro Alexandre de Moraes para argumentar ali uma prisão preventiva na época. Será que esse assunto tem alguma ligação com esse caso ou não? Segundo as fontes com quem eu conversei, disseram que, olha, há outros assuntos graves envolvendo uma denúncia, que me fugiu o nome, mas como se fosse uma denúncia errada, né? Não é esse nome, eu vou me lembrar aqui, mas como se fosse uma denúncia que não era uma denúncia adequada, na forma de meio que ludibriar um pouco as autoridades para agirem de uma outra forma. É um ponto muito importante e, ao mesmo tempo, grave, se realmente for constatado. Pessoal, na verdade, até o PT agora, por incrível que pareça, se manifestou há poucos segundos atrás sobre o fechamento, sobre a troca aí do Supremo Tribunal Federal. Na verdade, o único ministro que está mostrando serviço para o Brasil até então é o ministro André Mendonça, que foi colocado pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Pessoal, vocês que estão chegando aqui agora pela primeira vez, turistas brasileiros vivem momentos de terror no México sobre a mira de atirador. Eu peço que vocês compartilhem o máximo essa informação, copie e cola aí nos grupos do WhatsApp, nos status, coloca nos comentários qual o número do like de vocês e vai compartilhando agora neste exato momento. Pessoal, um homem armado atacou turistas no sítio arqueológico no centro do México. Uma turista canadense morreu. O atirador manteve cerca de 20 pessoas como reféns antes de se suicidar. Entre os reféns estavam os brasileiros Henrique Reis e Marina Beta, casal do Rio de Janeiro que fazia o último passeio das férias. E agora, o secretário da Segurança do Estado do México informou que 4 pessoas foram atingidas por disparos. 2 colombianos, uma mulher russa e outra canadense sofreram ferimentos. Outras 2 pessoas se machucaram em quedas durante o incidente e aí fica a 50 quilômetros da cidade do México. O local recebe passeio diário de turistas nacionais e estrangeiros. E o nosso canal aqui presta solidariedade a toda a família aí que perdeu essas vítimas aí do atirador no México, que acabou matando várias pessoas neste exato momento. Pessoal,
Vocês que estão chegando aqui, este ano é ano de eleição. Eu peço bastante atenção de vocês. Vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo. E o Luiz Inácio Lula da Silva tentou entrar agora no país, em Portugal, mas ele não foi bem-vindo. Com a chegada aí do Luiz Inácio Lula da Silva em Portugal, olha o que os moradores fizeram há poucos segundos atrás. Olha só. Lula, ladrão, seu lugar é na prisão! Lula, ladrão, seu lugar é na prisão! Lula, ladrão, seu lugar é na prisão! Lula, ladrão! Pessoal, a desmoralização aí do PT é grande, principalmente do Luiz Inácio Lula da Silva. Você que está chegando aqui conectado comigo de segunda a segunda, vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo. Pessoal, a informação é tensa agora no país sobre o bombardeio que o presidente Trump mandou decretar. Eu peço bastante atenção de vocês, os nossos jornalistas já estão posicionados para trazer essa informação. Copie e cola essa grande live aí nos grupos do WhatsApp, nos status, que às vezes muitas pessoas não têm essa informação e muitos brasileiros estão neste país. Então, você que é da direita, acredita em Deus, pátria, família e liberdade, ajuda a compartilhar com o máximo possível. E vai se inscrevendo, porque a gente atingiu 120 mil inscritos neste canal, é muita gente, mas juntos vamos atingir milhares, porque as eleições chegam este ano no nosso Brasil e a gente precisa estar bem informado. Vamos agora diretamente dos Estados Unidos com estas informações. Signed deal today and tomorrow. To be clear, you're saying that you need at least the prospects for a signed deal today and tomorrow, or else you would resume bombing. Pessoal, o que o jornalista está trazendo aqui para a gente diretamente dos Estados Unidos? Vou traduzir para vocês. Trump disse que espera bombardear o Irã se nenhum acordo for alcançado hoje, alguns segundos atrás ou amanhã. Ele vai bombardear, vai explodir totalmente o país do Irã se não obter aí o acordo. Então, você que está no Irã, que assiste o nosso canal, pelo amor de Deus, pessoal, saia do Irã agora, neste exato momento, porque o presidente Trump, desde a semana passada, estamos compartilhando isso, ele descreveu que vai acabar com a nação toda do Irã. E muitas pessoas inocentes vão morrer aí. Então, vai compartilhando esta informação. Pessoal, agora a gente vai falar sobre a sanção aí do Gilmar Mendes e do ministro Alexandre de Moraes. A gente vai diretamente dos Estados Unidos com estas informações do que vai acontecer a partir de hoje no nosso Brasil. Peço vocês que vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo. Olha só, deixa eu voltar aqui com esta informação que sanção chegou. Magnitsky contra o Alexandre de Moraes e preferencialmente outros indivíduos, que o Gilmar Mendes é um candidataço por uma sanção Magnitsky, por exemplo, essas são muito bem avaliadas pela população. E olha, eu vou contar um negócio para vocês. A sanção Magnitsky contra o Alexandre de Moraes e preferencialmente outros indivíduos, que o Gilmar Mendes é um candidataço por uma sanção Magnitsky, por exemplo, essas são muito bem avaliadas pela população. E olha, eu vou contar um negócio para vocês. Pessoal, Paulo Figueiredo aí falando sobre as sanções dos Estados Unidos. Ele descreveu há poucos segundos atrás, diz que Gilmar Mendes é candidato a receber as sanções aí dos Estados Unidos. Gilmar Mendes é um dos candidatos. Há poucos segundos atrás recebeu esta informação. E, pessoal, a oposição agora vai pedir o impeachment também do Gilmar Mendes, assim como do ministro Alexandre de Moraes. Lula diz que se houve abuso dos Estados Unidos em relação ao delegado da PF ligado à prisão de Ramagem, aplicará a reciprocidade. Não podemos aceitar essa ingerência e esse abuso de autoridade que alguns personagens americanos querem ter em relação ao nosso Brasil aí há poucos segundos atrás. Pessoal, a gente vai compartilhar agora sobre a situação que acabou matando várias pessoas há poucos segundos atrás. Eu peço bastante atenção de vocês, o nosso canal aqui de segunda a segunda, vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo. Copie e cola essa grande live aí nos grupos do WhatsApp, nos status, se inscreva, que a inscrição de vocês é de graça e o compartilhamento de
vocês também. Olha só o atirador que aconteceu há poucos segundos atrás. Levántate, perra puta. Tú, estúpida. Levántate y corta eso. Tienes un puto minuto. Si no lo haces, te disparo. Corta eso. Corta esse puto plástico. Pessoal, o povo aí ficou em uma situação delicada há poucos segundos atrás. Doutor, o que aconteceu? Turista grava o momento em que o atirador começa a gritar que vai sacrificar turistas europeus na pirâmide da Lua, no México. Vocês que vieram da maldita Europa não vão voltar. Se saírem daqui, eu os sacrificarei. Há poucos segundos atrás, as pessoas sobre terror extenso. Você que está chegando aqui, conectado comigo pela primeira vez, vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo. A todo mundo que está aqui presente, vamos diretamente dos Estados Unidos, porque é muita bomba que está acontecendo nos Estados Unidos que está impactando entre os dois países. Existe essa deixa eu voltar gente aqui no Novo Dia. O governo brasileiro está considerando muito seriamente a possibilidade de expulsar algum ou alguns agentes norte-americanos que trabalham no Brasil, justamente por conta desse protocolo, esse memorando de entendimentos que existe entre os dois países. Existe essa possibilidade, é uma possibilidade muito concreta, muito forte, de que o governo brasileiro faça a expulsão de pelo menos um agente norte-americano, especialmente, Carol, segundo eu apurei, se o governo dos Estados Unidos não conseguir dar explicações detalhadas e satisfatórias sobre essa decisão do pedido de remoção do delegado da Polícia Federal lá dos Estados Unidos por supostamente ter tentado fazer algum tipo de interferência no caso da prisão do Alexandre Ramagem. O Brasil pode fazer várias ações diferentes, segundo eu apurei, Carol. Em primeiro lugar, existe esse protocolo. Então, esse protocolo permite que delegados da Polícia Federal trabalhem nos Estados Unidos enquanto agentes americanos trabalhem no Brasil. O ministro Mauro Vieira, inclusive, deu uma declaração pública pouco antes de embarcar com o presidente aqui de Hannover para Lisboa, em Portugal, dizendo que o protocolo continua funcionando e esse protocolo mostra que os dois lados trabalham em conjunto. Então, no entendimento do ministro Mauro Vieira, não houve nenhum problema na atuação do delegado da Polícia Federal, que as autoridades americanas estavam informadas e acompanhando o trabalho desse delegado. A partir disso, o governo brasileiro pediu explicações ao governo americano. Essas explicações ainda não vieram. O que nós temos são apenas informações que foram publicadas pelo Departamento de Estado americano nas redes sociais. Não houve nenhuma formalização desse processo com o governo brasileiro ainda. O Brasil pediu, portanto, mais detalhes. Quando receber esses detalhes, o Brasil tem uma série de opções. Pode simplesmente ignorar o assunto, trocar o delegado, como já nomeou-se uma nova delegada, e esquecer esse assunto, pode escalar ainda mais, pedindo ainda mais manifestações americanas, uma conversa direta, por exemplo, do ministro Mauro Vieira com o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio, ou pode, e essa seria a tendência mais forte, expulsar um ou mais agentes americanos dos Estados Unidos se as explicações americanas não forem detalhadas e suficientes. Eu apoiei isso com fontes do governo brasileiro, Carol, a partir inclusive de declarações que foram feitas por algumas das autoridades brasileiras aqui. Uma delas foi o próprio presidente Lula. Ele disse que se ficar provado que houve algum tipo de abuso das autoridades americanas, foi a palavra que ele usou, abuso, se isso ficar provado, o Brasil vai certamente adotar a reciprocidade, ele disse, e acrescentou, não tem conversa sobre isso. O que é a reciprocidade, Carol? É um princípio fundamental das relações internacionais. Significa que um país pode retalhar o outro, ou pode beneficiar o outro na mesma medida. Então, se um governo toma uma ação, o outro governo também pode fazer o mesmo tipo de procedimento nesse princípio da reciprocidade. Como os Estados Unidos pediram a remoção, a expulsão desse delegado da Polícia Federal, o Brasil pode fazer o mesmo. E segundo eu apurei, essa é uma tendência muito forte neste momento, especialmente se os Estados Unidos... Ai, pessoal, o presidente Trump, aliás, o Luiz Inácio Lula da Silva acha que está mexendo com qualquer um, né, pessoal? Está mexendo com o presidente Trump, né? A gente tem que acordar aí, o Brasil tem que acordar. Pessoal, iremos falar agora sobre a morte que foi confirmada do seu pai há poucos segundos atrás, a invasão agora, o fechamento total e principalmente, você que está chegando agora, volta o início da nossa transmissão ao vivo, que o presidente Trump mandou um porta-avião desembarcar agora há poucos segundos dentro do estado do Rio de Janeiro.
Então, compartilha, e também falou sobre a explosão total de uma nação, de um país todo, se não fechar oficialmente o acordo. Eu aguardo vocês já nessa transmissão ao vivo sobre a morte do pai, que foi confirmada. Vai dando like, vai compartilhando. A gente atingiu 120 mil inscritos. Obrigado pela audiência, que Deus abençoe. A gente já volta. Clica nesse link e aguarda que a gente está voltando com essas informações ao vivo, diretamente de Brasília, dos Estados Unidos, para todos vocês. Beijo, beijo, beijo.